Olá, meu nome é Lívia, sou enfermeira, trabalho há 16 anos na atenção primária à saúde e vamos discutir hoje um pouquinho sobre imunização. Então, primeiramente, queria agradecer à organização do Segundo Congresso Nacional de Saúde da Família pelo convite e nós decidimos abordar a importância da vacinação. Então, nossa intenção é tratar com vocês estratégias e técnicas que possam aumentar a cobertura vacinal e estimular a população à vacinação. Então, o nosso tema é imunização para além das salas de vacina, rompendo barreiras para aumentar a cobertura vacinal na atenção primária à saúde. Infelizmente, hoje em dia, a vacina ela ainda está muito restrita à sala de vacina, ao ambiente físico da sala de vacina, o que acaba por comprometer a oferta do serviço. Então, nossa intenção é chamar a atenção e mostrar para vocês que a gente consegue romper essa barreira física da sala de vacina, que por si só, às vezes, já impõe uma restrição para o usuário, e a gente consegue levar a vacina para outros ambientes e conseguir ofertar a vacina para a população de uma forma segura e que eles possam aderir sabendo do que se trata e se interessem pela vacinação. Chamar atenção para as imagens da nossa apresentação. Todas as imagens são da nossa rotina, do nosso trabalho na unidade básica de saúde. Sempre que a gente vai para qualquer local, para qualquer atividade extramuro ou até mesmo na unidade, a gente sempre está oferecendo vacinação para a comunidade e fazendo essa vacina. Então, observem que a gente consegue, né? Quando a gente vê as normativas do Ministério, as sugestões para que se leve vacina para a comunidade, às vezes a gente acha um pouco impossível de acontecer. Mas no dia a dia, a gente mudando um pouco a rotina e se apropriando também do tema da vacinação, isso é muito importante, a gente consegue sim ofertar vacinação para o maior número de pessoas. Então, a imunização é o processo pelo qual a pessoa se torna resistente a uma doença. Então, eu sempre chamo a atenção para a população que vacina é oportunidade. Eu não posso esperar ficar doente ou esperar ter algum acidente para ir para a unidade atrás da vacina, aquela rapidez, eita, que eu me cortei, eu me furei, eu preciso me vacinar. Não funciona assim, né? Então, a vacina, ela já tem que estar no organismo produzindo anticorpos, para quando a pessoa precisar daqueles anticorpos, eles já estejam sendo preparados pelo organismo. E aí está a importância dessa oferta constante de vacinação, para que as pessoas possam já estar protegidas, para quando entrar em contato com os micro-organismos causadores de infecções, ela já tem uma defesa pré-estabelecida. Então, quando a cobertura vacinal fica abaixo da meta, as doenças podem voltar a acometer a população. Então, para as doenças que são preveníveis por vacina, é a proteção que a gente tem. Ao momento que a gente deixa de vacinar a população, as pessoas começam a ficar mais expostas, né, a essas doenças e elas voltam a contaminar um grande número de pessoas. Por isso que vacinação a gente tem que estar sempre alerta e sempre oferecendo para as comunidades, para que toda a população esteja protegida, para que quando algum micro-organismo entre em contato com essa população, eles já estejam com a proteção em dia. E aí, para que a gente possa ampliar essa cobertura vacinal na atenção primária à saúde, né? A vacinação ela é considerada uma das mais relevantes e consolidadas intervenções em saúde pública. Então, o Brasil, especificamente, a gente já conseguiu se livrar de doenças muito graves só em função da vacinação. Então, a vacinação é um procedimento que é seguro, que a gente pode fazer tanto na sala de vacina quanto em outros ambientes e que, de fato, protege a população. E o nosso Programa Nacional de Imunização, ele oferece todas as vacinas do calendário, né, tanto de criança, adolescente, adulto, idoso e gestante, que são vacinas que são relativamente caras. Se você for procurar na rede privada, o valor de cada vacina que a gente toma durante toda a vida tem um custo relativamente alto. Então, essas vacinas elas estão disponíveis em toda a rede básica de saúde e que tem uma confiabilidade. Então, não tem justificativa para que a população não esteja vacinada corretamente. A gente tem as salas de vacina que oferecem a vacinação e a gente tendo a população em idade adequada para tomar a vacina, não tem por que essa vacina não ser oferecida e ser administrada para a população.
E aí vem a importância da atenção primária à saúde. Então, a unidade básica de saúde é a porta de entrada do SUS. Então, é o primeiro contato que o usuário tem com o serviço de saúde. É ali que tem que se dar as ações de promoção e proteção à saúde, e não só de recuperação. Então, eu sempre costumo falar que uma equipe de saúde da família que não se articula, que não cria alternativas para oferecer saúde para a população, está fazendo errado. Então, nossa função ali não é esperar as pessoas adoecerem, vir para o posto para passar remédio e ela ir para casa. Pelo contrário, nossa função é educação em saúde, principalmente, né, para que as pessoas consigam se cuidar e não adoecer, e ações de proteção em saúde, como é a vacinação. Então, a atenção primária à saúde é o âmbito mais estratégico para a prevenção de doenças e agravos, porque ela se constitui no acesso de primeiro contato. Então, a vinculação desse usuário com a rede de saúde, ela se dá através da unidade básica de saúde. E aí, pensando nessa lógica da promoção e da proteção à saúde, para que a gente consiga livrar nossa comunidade de doenças graves e até mesmo erradicá-las, né, livrar totalmente da ocorrência dessas doenças, a imunização ela é fundamental. E para isso, a participação dos profissionais de saúde da atenção primária é importantíssima. Então, todos os profissionais que trabalham na atenção primária, seja de qual categoria profissional for, têm que estar envolvido em estimular a vacinação, e orientar a população e cobrar essa vacinação em dia. Então, a vacinação é um serviço de saúde considerado essencial e prioritário. E aí, todo esforço para a manutenção da vacinação de rotina e coberturas vacinais devem estar entre as prioridades das equipes de saúde da família. E da equipe que a gente fala são todos os profissionais de saúde, né? Mesmo aqueles que não fazem a vacinação diretamente, mas têm que estar comprometidos em cobrar o cartão de vacina dessa criança, desse adolescente, ver se as vacinas estão em dia e, se não tiver, encaminhar para a sala de vacina. Mas o fato é que todos os profissionais têm que estar engajados, têm que estar atentos para essa vacinação. E a nossa rede de apoio também tem que estar disposta a colaborar para que essa vacinação seja feita. Aqui, nesse caso, essas fotos, é o nosso projeto do consultório na escola. Então, a gente vai fazer a avaliação das crianças na escola e leva a vacinação para a escola, né? Leva a vitamina A e leva a vacinação. Então, a gente avalia os cartões de vacina, os pais colaboram, os pais mandam os cartões de vacina. Na escola mesmo, a gente avalia o cartão de cada criança individual e, quando é preciso fazer alguma vacinação, já faz na própria escola. Então, os pais, eles já foram orientados antes do que seria o projeto. Quando a gente pede o cartão de vacina, a gente explica para os pais que, se tiver alguma vacina em atraso, a gente vai fazer na própria escola, explica os sintomas adversos que podem acontecer. Então, o pai, ele tem a segurança de enviar o cartão de vacina da criança para a escola. A direção da escola colabora com a gente tem uma sala reservada para fazer essa vacinação. Os professores organizam os alunos, ajudam para que eles tenham calma no momento da vacinação, e a gente consegue fazer essa vacina. Então, todo esforço que se faz, ele é importante sim, para a gente conseguir fazer essa vacinação. E essa questão de levar a vacina para alguns públicos específicos é importante, porque a população ela se sente acolhida, ela se sente valorizada. Então, existem situações, existem parcelas da comunidade que às vezes não é que nem que não queiram se vacinar, elas não têm tempo de ir no posto. Infelizmente, as nossas unidades básicas elas funcionam em horário comercial, e a maioria da população trabalha em horário comercial, né? Então, por exemplo, os professores, quando a gente vai para a escola, a gente leva vacina também para os professores, para a direção, para os funcionários da escola. Então, a gente avisa quando a gente vai para a escola, a gente pede que os pais das crianças mandem os cartões das crianças que a gente vai avaliar naquele dia, e comunica para a direção também, falar com os professores e funcionários, que, se eles quiserem fazer a vacinação, atualizar o cartão de vacina, a gente leva vacina também de adulto e idoso, às vezes, dependendo da idade do funcionário. Então, essa valorização, ela causa impacto positivo na saúde das pessoas, né? Elas levam o cartão empolgado, elas tomam a vacina, elas perguntam quando tem outra dose, quando a gente vai de novo na escola, quando é que a gente vai levar a vacina novamente. Então, essa população que muitas vezes não consegue ir até a unidade, ela se sente acolhida quando a gente consegue oferecer essa vacina fora do espaço da sala de vacinação. Porque um professor desse que trabalha 40 horas, trabalha de segunda a sexta, de manhã e de tarde, que tempo é que ele vai ter de ir na unidade básica de saúde se vacinar?
né? Só quando tem campanha e em final de semana. E aí a gente não pode esperar só para quando tiver campanha. Essas pessoas, elas têm que estar vacinadas para que quando acontecer algum acidente, a imunidade delas já esteja ok. E é interessante também a questão da orientação, da segurança, da confiança que a gente passa para essas pessoas, tanto para os pais dos alunos que não vão estar presentes na hora da vacinação, quanto para os professores e para a direção da escola. Então a gente sempre explica as vacinas que vão ser aplicadas, as possíveis reações, o esquema de vacinação, se vai ficar alguma dose atrasada ou não, porque isso é importante. A população ela se sente segura quando você orienta bem a população. A gente consegue demonstrar segurança no procedimento que está fazendo, passa confiança para eles e eles se sentem mais seguros no que está acontecendo. Mesmo que aconteça alguma reação, que às vezes é um pouco desconfortável, uma dor, uma febre, algum mal-estar, eles já sabem que aquilo vai acontecer, então eles já ficam mais tranquilos. A maioria, às vezes, nem tem reação. Quando a gente vai novamente, que pergunta, eles não, enfermeiro, eles até se espantam, eu nem senti nada. Eu disse, não, a gente avisa para se acontecer, você saber que é normal. Então, isso tranquiliza bastante o processo e aumenta a adesão dessas pessoas para a vacinação. Então, a vacinação em si, ela não pode ser um processo mecânico, sem interação, já que o vínculo com o usuário é necessário para que os esquemas vacinais sejam iniciados e possam ser completados. É uma coisa que particularmente me incomoda muito, às vezes é a postura de alguns profissionais de sala de vacina que eu já pude observar, né? Não especificamente a nossa, né? A nossa, graças a Deus, se comunica, explica bastante, mas de outros setores que eu já observei, infelizmente, boa parte dos profissionais não orientam os pacientes, mal falam que vacina que está sendo aplicada, às vezes não explica que deixou aprazado no cartão a próxima dose, não explica as possíveis reações. Então, é um procedimento que não cria o menor vínculo, né? Aí você diz assim, ah, mas a sala de vacina ela é da unidade, ela não é da equipe, então ela não tem vínculo com a população, mas ela tem vínculo na questão da continuidade do serviço. Então, se você vacina uma criança e não dá orientação nenhuma para aquela mãe sobre os efeitos colaterais, para que serve aquela vacina, obviamente, eu não estou falando em questão de você dar uma aula teórica para aquele pai, para aquela mãe, porque nem é isso que eles querem saber, né? Mas dá informação de uma forma que eles entendam e que eles vão saber cuidar daquela criança se acontecer alguma reação e vão ter segurança em voltar para você para continuar aquele atendimento. Né? A gente sabe que algumas vacinas às vezes causam alguma reação a mais, por exemplo, a penta, né? Então, a criança com 2 meses de vida que vai em unidade básica de saúde tomar as primeiras vacinas dela, né? Porque as anteriores ela tomou na maternidade ainda. Então, ela vai a primeira vez na unidade, às vezes é o primeiro contato que ela tem com aquele profissional. Então, se você não explicar corretamente que vacinas são aquelas, as reações, o que pode acontecer, para que serve, uma reação mais alterada que a criança tenha, a mãe vai atribuir a quê? Ó, a culpa foi do profissional, né? Vacinação é interessante porque tudo que acontece após a vacinação, a família associa a quê? A vacina. Por isso que é importante a orientação, falar o que está sendo feito, falar o que é que pode acontecer, falar o que é que deve se fazer em questão de se acontecer alguma coisa mais grave. Então, tudo isso dá segurança ao processo de vacinação e efetiva esse vínculo da população, da comunidade com a sala de vacina ou com o profissional que está fazendo aquela vacinação. E aí o Ministério da Saúde, ele sugere algumas estratégias de intervenção para aumentar esse alcance das coberturas vacinais. E aí é importante que as equipes estejam atentas, a unidade básica de saúde esteja atenta a essas sugestões e que possa implementar na medida do possível para que a gente de fato consiga aumentar as coberturas vacinais. Eu costumo falar que a população ela quer ser cuidada, ela quer ser tratada. Agora a gente tem que criar formas tanto de orientar a população, de esclarecer e de oferecer o serviço. A gente tem que entender também que, às vezes, a população que frequenta a unidade básica de saúde já vai desacreditada, então já vai achando que o serviço é ruim, que o serviço que não vai ter aquele serviço que ele precisa. Então, até essa questão da desmistificação do funcionamento de unidade básica de saúde, a gente tem que estar trabalhando com a população para aumentar o vínculo, para que a população saiba como aquela unidade de saúde funciona e que ela possa procurar da melhor forma para atender o que ela precisa.
E aí, em relação ao acesso, né, a ampliação do acesso, a gente tem que observar o funcionamento da sala de vacina. Obviamente que, por mais que outros profissionais ajudem a fazer a vacinação, no nosso caso, eu sou enfermeira, toda atividade que a gente faz fora da unidade, às vezes, nossos grupos de idosos, de adolescente, grupo de homem, a gente leva a vacina para a sala de espera. Mas é óbvio que o fluxo maior de vacinação em toda unidade básica de saúde é a sala de vacina. Então, a gente tem que estar atento ao funcionamento da sala de vacina. Então, primeira coisa, tem que estar sempre à disposição dos usuários. Então, não se admite que uma sala de vacina esteja fechada em um ambiente que o posto está funcionando. Qual é a justificativa para estar fechada aquela sala de vacina? Se todo o restante da unidade está funcionando, se tem profissional atendendo, tem fluxo de pessoas naquela unidade, é importante que a sala de vacina também esteja aberta. A não ser que esteja algum problema técnico, alguma coisa desse tipo, que também tem que ser resolvido o mais rápido possível para que essa sala volte a funcionar e o serviço volte a ser oferecido durante todo o expediente da unidade. E esse horário de expediente é importante estar claro para a população. Não adianta a gente divulgar que a sala de vacina funciona de 8 às 12, a pessoa chega lá 11h30, a sala de vacina está fechada. Ah, mas é porque eu fecho mais cedo que eu tenho que almoçar. Ah, então divulga para a população que funciona até 11h30. Porque o que a população fica sabendo é o que ela vai se organizar para ir para a unidade. Então, da mesma forma que você, profissional, tem as suas demandas, ok, não tem problema. Agora, divulgue para a população a forma que o atendimento acontece. E aí chamar a atenção que a sala de vacina, ela tem que estar sempre aberta e sempre disponível para a população. Evitar o mínimo de empecilhos possível para aquela população. Então, o comprovante de endereço, ele não deve ser obrigatório para fazer vacinação. Por mais que a sala de vacina ela esteja vinculada a uma unidade básica de saúde, mas qualquer pessoa, de qualquer lugar, uma pessoa que esteja viajando pela cidade, parou naquela unidade e quer se vacinar, ela tem direito de ser vacinado. Então, a questão de comprovante de endereço, ela não deve ser obrigatória para fazer a vacinação. E nem deve ser o empecilho, o local que a pessoa mora, para a questão da vacinação. Né? O ideal, o suficiente, né, no caso, para fazer a vacinação, é o cartão do SUS e o próprio cartão de vacina. E mesmo se a pessoa não tiver o cartão de vacina, mas você tiver acesso ao prontuário eletrônico dela e lá tiver o cartão de vacina dela preenchido, você também consegue fazer essa vacinação. O importante é aproveitar a oportunidade que a pessoa está na unidade, quer ser vacinada e você conseguir fazer aquela vacinação de fato. E aí o contrário também deve acontecer. A pessoa tem o cartão de vacina dela físico. Por algum motivo você não está com acesso ao PEC, ao prontuário eletrônico, mas ela tem o cartão físico para aprovar, também deve ser feita a vacinação. Né? Se você quiser, mas como é que eu vou informar essas vacinas dela? Anota num papel, num MDA, num controle interno, para depois fazer a digitação. O que não pode é você negar a oferta do serviço por uma questão burocrática. É importante estar atento também à logística da sala de vacina, da questão dos insumos, do pedido de material, do pedido de vacinação, para que não falte vacina e não prejudique a população em relação ao funcionamento. É importante também, pessoal, a gente observar a racionalidade do serviço. Então, eu já cheguei em sala de vacina que tinha 500 seringas na sala de vacina, guardada no armário. O profissional nem sabia que tinha aquela seringa e toda vez pedindo e pedindo e pedindo. É importante sempre observar o estoque de material que você já tem e pedir o suficiente para que você use no mês subsequente. Até para não acumular na sua unidade e às vezes perder a validade, dependendo do material, e para que não falte em outras unidades. Então, não é porque o serviço é público que eu tenho que estar sempre pedindo, pedindo, pedindo. Muitas unidades já têm material suficiente para funcionar e às vezes o profissional é que não se inteira do que tem ou não tem na unidade. Então é importante estar atento a toda essa logística de estoque, de reposição e de pedido. E aí, e dependendo da unidade, da forma que for o funcionamento, você pode selecionar um profissional sem ser o que necessariamente aplica a vacinação para fazer essa questão da logística. Né? Quem está fazendo a vacinação informa o estoque de vacinas e a pessoa que faz o pedido, se for outra pessoa, dependendo da situação, faz essa questão do planejamento do estoque de insumos. E aí a gente tem também a questão da importância da gestão, né, na oferta de vacinação, que as coordenações municipais e estaduais devem estar articuladas da melhor forma para o fornecimento regular dessas vacinas, porque não falte vacina.
Então, é muito frustrante para a população chegar numa sala de vacina procurando alguma vacina específica, ela está em falta, ou porque o Ministério não repassou para o Estado, ou porque o Estado não repassou para o município. Então, é importante que essas instâncias se articulem da melhor forma para que não falte vacina no ponto final da cadeia, que é a sala de vacina. E procurar, sempre que possível, manter o trabalho organizado, tudo contabilizado da forma correta, os insumos adequados e dentro da validade, para que o processo todo ocorra da forma mais tranquila possível. E aí, em relação ao processo de trabalho, né, a vacinação de rotina. As equipes que atuam na atenção primária devem realizar a vacina sistemática da população conforme os calendários de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Então, sempre que qualquer público comparecer à rotina da unidade, à sala de vacina, é importante oferecer essa vacinação. A equipe da sala de vacina, independente de quantos profissionais sejam, porque às vezes tem lugar que só é um funcionário, às vezes são dois, às vezes são três, depende muito do tamanho da sala de vacina e do local que ela está inserida. Então, se essa sala de vacina está inserida em uma unidade básica ou em um hospital, depende da lógica de cada rotina, o importante é que essas equipes trabalhem integradas. Que todos os profissionais saibam quais as vacinas estão sendo oferecidas, a rotina da sala de vacina, o funcionamento e que todo paciente que seja atendido seja ofertada essa vacinação, para que nenhuma oportunidade de vacina seja perdida para aquela comunidade. Então, o profissional de saúde deve aproveitar a oportunidade, no momento da consulta, de uma visita domiciliar, numa atividade coletiva, numa atividade na escola, numa atividade com idosos. Então, em qualquer lugar que você esteja, que reúna as pessoas, ou até mesmo no atendimento individual do dia a dia, né? Procure sempre solicitar o cartão de vacina, orientar a população que quando for à unidade básica de saúde, leve seu cartão de vacina. Eu sempre costumo dizer para eles, ó, mesmo que você venha como acompanhante, não, enfermeira, eu só vim acompanhar fulano na consulta dele, mas traga seu cartão. Você está aqui, às vezes, esperando uma consulta, vai ali na sala de vacina, veja se não tem alguma vacina para tomar, já aproveita e já toma logo. E, além de aproveitar essa oportunidade, que a pessoa já esteja na unidade para fazer a vacinação, é estar atento também aos faltosos, principalmente em relação às crianças, né? Então, sempre as equipes de saúde da família é interessante ter o controle das crianças da sua área, principalmente menor de 5 anos. Alguns falam até menor de 2, né? Eu já trago para menor de 5 para não ter problema. Então, tá sempre fazendo ações para abranger essa população e trazer essas crianças para a unidade para fazer a vacinação. Então, os profissionais precisam estar atentos também à atualização do Ministério da Saúde. Vacinas, vocês sabem disso, tem muita atualização, tem muita pesquisa recente, tem muita coisa que muda, tem vacina que aumenta a dose, depois diminui a dose, sai do calendário, depois volta para o calendário. Então, é importante o profissional de saúde saber do calendário de vacinação. Ah, Lívia, mas eu tenho dificuldade para decorar, é muita vacina, é muita coisa. Não tem problema, você imprime o calendário mais recente do Ministério e qualquer coisa você tira dúvida, né? Realmente é muita coisa, é muita vacina, às vezes é muito detalhe. Então, se é de você errar, é melhor ter ali o seu controlezinho para você olhar o esquema, as doses direitinho e orientar a população. Mas é muito importante que o profissional estude, esteja atento às mudanças, até para você orientar a população e ter mais segurança para fazer. É interessante porque às vezes chega no consultório criança com 6 anos, que na época que completou 4 anos não tinha o reforço da febre amarela, e agora já tem. Aí quando a gente fala para a mãe, olha, tem uma vacinazinha que falta ele tomar, que era para tomar com 4 anos, vamos fazer agora para ficar em dia. Aí ela fala, ah, enfermeira, mas meu filho estava com a vacina todo em dia. E aí você tem que saber para explicar para a mãe, não, senhora, eu sei, realmente é assim mesmo. É porque essa vacina antes não tinha. E agora ela voltou para o calendário da criança. Então é importante a gente atualizar para ficar em dia. Então, todas essas mudanças que acontecem para melhorar a oferta de vacinação. Então, é importante que o profissional esteja atento à mudança, às vezes, da faixa etária, da quantidade de doses. HPV, por exemplo, no começo eram 3 doses, agora são 2 doses. No começo começou com 14 anos de idade, agora já baixou para 9. Então, tudo isso é importante o profissional saber para que ele possa orientar com segurança a população. E é importante as equipes utilizarem estratégias, obviamente, que vai depender da situação de cada um, né? Na nossa equipe, a gente consegue
consegue fazer. Dá trabalho, porque a gente falando assim parece que é fácil, né? Dá trabalho você planejar, você entrar em contato com a escola, você solicitar a vacinação, ter que ir no posto, pegar todo o material para levar para a escola, mas o efeito é bom porque aumenta a cobertura vacinal. Então, a gente pega, às vezes, adolescentes na escola que não tomaram nenhuma vacina depois de 10 anos no calendário de adolescente. Um menino que já está com 14, 15 anos, que não tem nenhuma vacina, que perdeu HPV, que perdeu a meningo ACWY, porque não teve acesso à vacinação antes. Então, é importante você utilizar estratégias, depende do que você puder fazer. Ah, Lívia, eu não consigo levar para a escola, mas eu consigo levar para a sala de espera da minha unidade. Ótimo, faça. Ah, eu não consigo fazer assim, mas eu consigo, numa atividade com meus idosos, fazer. Ótimo. Tudo que você fizer para aumentar a vacinação e para melhorar a proteção das pessoas é válido. Né? Então, a gente se utiliza bastante do PSE na atuação na escola. Atualmente, a gente está com duas escolas na nossa área. Uma de ensino fundamental, que é essa aqui, que é o Mariano, que são os meninos do sexto ao nono ano, tanto manhã quanto tarde. E a gente está com outra escola, que é a creche, né, que é o ensino infantil. E é importante também a equipe estar atenta a reconhecer a população em vulnerabilidade. Então, se na sua área tem locais de pessoas que têm uma condição socioeconômica bem complicada, ou às vezes populações indígenas, ou casas de idosos, né, de repouso, ou casas que abrigam adolescentes em situação de rua. Então, todas essas populações, elas têm uma vulnerabilidade a mais do que a gente costuma lidar na rotina. Então, é importante também pensar nessas populações, criar estratégias para que possa levar vacinação a essas pessoas. Aí, o mesmo esforço que a gente faz para fazer a vacinação, a gente tem que fazer também esse monitoramento da cobertura vacinal. Então, o monitoramento, ele é função de toda a equipe. Então, toda a população, sob sua responsabilidade, principalmente crianças e idosos, é importante você ter o controle, ter a noção de quantas pessoas você tem na sua área, de como é que está a sua cobertura vacinal e do que você pode fazer para estar chamando essas pessoas para fazer a vacinação, né? Então, aqui, ó, nosso grupo de idosos que a gente fazia na Associação de Moradores. Então, quando a gente ia para o encontro com os idosos, seja no dia do homem ou na reunião do grupo mesmo, a gente às vezes levava vacinação. Avisava para eles: olha, dia tal, o nosso encontro vai ter vacina, levem os cartões de vacina. E lá mesmo a gente fazia. Então, a gente conseguia uma casa que é perto da comunidade, é mais perto do que a unidade básica de saúde. Como a nossa população idosa tem um deslocamento mais difícil, a gente levava a vacina para lá e conseguia fazer essa vacinação. É interessante que a sala de vacina ou os profissionais da saúde da família tenham um controle desses pacientes que são vacinados, que faltam vacinar, para que esse monitoramento seja de uma forma rápida. Hoje em dia, o PEC ele ajuda bastante nessa questão do levantamento dos grupos vulneráveis e dos grupos que estão com vacina atrasada. E aí, nesse monitoramento, quando você identifica pessoas que estão com pendência de vacinação, é importante fazer a busca ativa, né? Saber entrar em contato com a agente de saúde, ver qual é a área daquela pessoa, tentar saber por que aquela vacina está atrasada, o que aconteceu com aquela pessoa, se ele mudou de área, se ele se recusou à vacinação, o que foi que aconteceu, e procurar colocar essa vacinação em dia. Então, é necessário que todos os profissionais incluam o monitoramento vacinal em sua rotina de trabalho. A gente sabe que alguns colegas não têm contato com vacina na graduação, ou às vezes não entendem muito bem o cartão de vacina, não sabem ver se está atrasado, se não está. Mas mesmo assim, é importante que você se engaje no monitoramento. Então, você cobra o cartão de vacina, mesmo que você não saiba olhar, encaminhe para a sala de vacina, porque só o fato de você cobrar o cartão já vai aumentar a rotina das pessoas de levarem o cartão de vacina para o posto de saúde. Em ela estando no posto com o cartão de vacina, fica mais fácil a gente fazer a vacinação. Claro que seria interessante que todos os profissionais soubessem avaliar um cartão de vacina, soubessem ver quais são as vacinas que estão atrasadas e já encaminhar para a sala de vacina direcionando. Olha, está faltando vacina tal, tal e tal, vá para a sala de vacina tomar. Mas se o profissional não tem essa facilidade ou não tem esse costume, também não tem problema. Você cobra o cartão de vacina e encaminha para a sala de vacina para fazer a vacinação, né? Para avaliar novamente o cartão de vacina e, se for preciso, fazer a vacinação. Também é importante, sempre que for necessário, em situações de surto ou em situações que a população esteja mais vulnerável, em situação do ressurgimento de alguma doença em específico, fazer uma avaliação mais minuciosa das coberturas vacinais.
O interessante, o importante seria que isso fosse feito sempre. É uma necessidade maior, você já tenha aquele controle e não precise partir do zero para fazer essa avaliação, que é justamente os dados que você usa para fazer o cálculo da sua cobertura vacinal. Então, quando você faz esse acompanhamento de rotina, que você conhece a população, sabe quantas pessoas você tem para vacinar, quantas eu consegui vacinar de fato, fica mais fácil você fazer o planejamento de ações para aumentar essa cobertura vacinal. E aí, em relação à orientação e mobilização da comunidade para a vacinação, é importante, gente, a gente engajar a comunidade, esclarecer para as pessoas a importância da vacinação, as formas de vacinação, o esquema vacinal. Por incrível que pareça, tem pessoas que não conhecem a lógica de vacinação, não conhecem a rotina, não conhecem o cronograma de vacina. Muita gente pensa que, eu tomei vacina naquele dia, estou vacinada para o resto da vida. Então, eles não sabem essa questão de completar o cartão de vacina, de que cartão de vacina é um documento, tem que ser guardado, não pode ser rasgado nem perdido. Então, tudo isso aí é função nossa estar orientando a população. Aqui a gente foi fazer uma ação do Dezembro Vermelho, ano passado, numa empresa de ônibus na nossa área. Então, como a maioria da população lá era homens, a gente aproveitou para fazer a questão do Dezembro Vermelho, né, em prevenção a HIV e AIDS. E, como sempre, a gente levou vacina. Nessa ocasião específica aqui, até exame a gente levou para fazer com eles lá na empresa mesmo, né? Então, aproveitar a oportunidade, levar a vacinação, explicar a importância de completar o cartão, de manter o cartão sempre atualizado, falar dos esquemas vacinais, falar do que previne cada doença, porque ele se empodera daquele conhecimento também. E aí, dependendo da realidade onde você trabalha, você pode se utilizar também de outras formas de comunicação, de folder, de panfleto, de rádio comunitária, de ir na igreja falar com as pessoas, de ir no grupo de jovens, de qualquer ação que você faça para divulgar informação e que as pessoas se sintam seguras em procurar a unidade básica de saúde para fazer a vacinação. E aí o Ministério reafirma, que eu já falei para vocês, né, que há forte evidência que comprova a eficácia de ação de vacinação nas escolas, porque os adolescentes e as crianças já estão lá. Então, se eu for esperar, às vezes, aquelas pessoas, aqueles adolescentes e crianças irem até a unidade básica de saúde, pode até ser que eles vão, mas vai demorar bastante. Então, eles já estão lá, né, na rotina do dia a dia escolar. Então, eu levando a vacina para lá facilita bastante para eles e para a família deles. E aí, obviamente, requer uma orientação. Você também não pode chegar só na escola, eu vim aqui hoje vacinar o pessoal. Também não é assim que funciona. Os pais têm que ser orientados, tem que ser explicado para a escola o que vai ser feito, a forma que vai ser feito, tem que ser solicitados os cartões de vacina antes para os pais dos alunos, os próprios alunos têm que ser orientados. Então, requer todo um planejamento para que a ação seja de fato efetiva. E aí sempre, uma vez ou outra, a gente sempre encontra uma outra pessoa, um pai, ou às vezes um adulto também, que é um pouco mais resistente à vacinação. E aí você tem que orientar, esclarecer, tirar as dúvidas da pessoa, porque às vezes aquela recusa ali, ela é momentânea. No que você consegue explicar, orientar a pessoa, falar da importância, ela já entende, ela já aceita e você já consegue fazer a vacinação. Em todo caso, se for criança e você não consiga convencer a mãe da importância da vacinação, e aí você tem que se utilizar dos meios legais, né, do CRAS, o CRES ou até mesmo o Conselho Tutelar para intervir nessa situação. Porque o adulto ele é responsável por si mesmo. Você orientou, em todo caso, ele não quis fazer a vacinação, ok, é um direito dele, ele vai arcar com as consequências. A criança não. Então, a criança ainda precisa que o pai e a mãe autorizem a vacinação. Então, a gente tem que ter esse esforço a mais de orientar, de explicar para o pai e para a mãe. Às vezes, aquela recusa ali é por alguma história que foi ouvida, porque minha vizinha teve uma reação mais forte, eu estou com medo da minha ter também. Então, quando você consegue explicar o efeito da vacina para aquela família, eles já aceitam você a fazer a vacinação. Mas, em último caso, quando você não consegue romper essa resistência e a criança tem que ter garantido seu direito de vacinação, é importante você contar com outros meios de apoio para conseguir resolver. E aí a gente segue falando em relação à importância da qualificação profissional.
Então, vacina é muito sério para a gente lidar de qualquer forma. Além do esforço da equipe em estar sempre cobrando cartão de vacina, encaminhando para a sala de vacina, é importante que os profissionais estejam qualificados para trabalhar com vacinação, né? Para que a gente não cometa nenhum erro, nenhum equívoco durante a vacinação e que a população fique segura em estar sendo atendida por um profissional que sabe o que está fazendo. Então, o Ministério da Saúde, ele desenvolve e atualiza diretrizes que norteiam as ações de imunização. Então, é muito importante que os profissionais, principalmente quem trabalha diretamente com salas de vacina, esteja em dia com seus estudos, estejam sempre fazendo curso de qualificação profissional, de aprimoramento. Existem vários cursos, muitos gratuitos, que são muito bons, por exemplo, da UnaSUS, são promovidos pelo próprio Ministério da Saúde, e mesmo outros privados, de universidades, de faculdades. Então, é importante que o profissional esteja sempre se qualificando, esteja atento às mudanças que acontecem na vacinação, nos esquemas de vacina, nas doses, nos efeitos colaterais, para que você trabalhe com mais segurança. E aí a gente cita também a importância da gestão nesse processo, de estar apoiando esses profissionais e capacitando sempre que possível. Na plataforma da UnaSUS existem vários cursos gratuitos de várias cargas horárias que você consegue fazer seu tempo para estar se atualizando, não só em questão de vacinação, mas em várias áreas da atenção primária à saúde, principalmente. Então, é importante que o profissional sempre tire um momento, um tempo da sua carga horária para estar se aprimorando, se qualificando profissionalmente. E também é muito importante estar atento à questão do registro dessas informações. Então, se você faz a prática da vacina, mas não tem o registro correto, aquele dado vai se perder, né? Então, hoje a gente trabalha com o eSUS. Acredito que a maioria dos municípios do Brasil já tenha o eSUS instalado, se não a versão online, mas tem o CDS. Então, dá para trabalhar das duas formas. O importante é que toda vacina que seja administrada, ela seja também corretamente feito o registro dela. E aí é importante cada sala de vacina, cada vacinador, criar estratégia da melhor forma desse registro. Se é no momento da vacinação, se é após a vacinação, se primeiro faz um rascunho e depois passa limpo no sistema, se digita direto no sistema. Então, cada profissional vai estabelecer a sua rotina. O importante é ter em mente que o quê? Que a vacina ela tem que ser corretamente registrada e estar atento a esse registro, porque as informações de cobertura vacinal, de acompanhamento, elas vêm do que você coloca no eSUS. Então, se você está digitando da forma errada, não está preenchendo os campos corretos na hora de digitar, essa informação ela vai vir errada também. E lembrar, por mais que a gente frise que tem que registrar no sistema, mas se o sistema não estiver disponível, ou porque não está instalado, ou porque não tem internet, ou porque faltou energia, isso não é fator para se negar a vacinação. Então, se houver algum contratempo, mas faz a vacinação, tanto na unidade de saúde como quanto em qualquer lugar que seja, e em um segundo momento a gente tem condição de fazer esse registro. E aí é importante também a gente sensibilizar vocês para as atribuições das equipes da atenção primária à saúde na vacinação. Então, cada profissional tem suas atribuições individuais e tem as que são comuns para todos os profissionais da equipe. Então, em relação a todos da equipe, é importante que a gente estimule e promova a vacinação. Então, todo profissional, seja ele de qual área for, na sua consulta individual, no seu aconselhamento para esse paciente, é interessante que cobre o cartão de vacina, que, se possível, se souber, faça a avaliação desse cartão e, encontrando alguma vacina que esteja faltando, encaminhar esse paciente para a sala de vacina. É importante fazer essa avaliação em todos os momentos que você tiver contato com esse usuário. Então, tanto faz ser no acolhimento, durante a consulta, na sala de espera, em uma atividade coletiva, em uma roda de conversa, em todo momento que esse usuário estiver na unidade, estiver próximo ao profissional de saúde, é interessante que o cartão de vacina seja avaliado e sempre que possível a vacinação seja feita. Com relação aos colegas enfermeiros, né, vocês sabem que a gente é o responsável técnico administrativo pela sala de vacina, pela supervisão da sala de vacina. Então é importante que o enfermeiro se aproprie da vacinação, que estude os esquemas de vacina, que entenda como a rede de frio funciona.
que supervisione e ajude o profissional técnico da sala de vacina, que possa tirar dúvida, que possa ajudar na vacinação propriamente dita. É muito interessante ver a diferença do impacto que dá quando é o enfermeiro que está fazendo a vacinação. Acho que é porque é uma coisa que foge do comum, então às vezes eles ficam assim assustados, temerosos, né? Porque estão mais acostumados com o profissional de sala de vacina. Só que antes a gente faz esclarecimento, fala da rotina, fala do que vai ser aplicado, explica direitinho. Então já quebra esse primeiro gelo. E quando eles percebem que na nossa rotina, na nossa equipe, quem faz vacina geralmente sou eu, eles se sentem mais confiantes, mais confortáveis. Então, nessa parte de supervisão da sala de vacina, é importante também que o enfermeiro esteja atento aos faltosos, às crianças que estão com grande atraso vacinal, para tentar colocar em dia e fazer um acompanhamento mais específico dessa criança. É importante também frisar que o enfermeiro ele não é só o supervisor da sala de vacina. Então não é só para ir lá, perguntar tá tudo bem e sair e deixar o técnico lá sozinho. É importante que trabalhe em conjunto, que o enfermeiro ajude o técnico sempre que possível. Claro que a gente sabe que o enfermeiro tem suas obrigações também individuais, mas sempre que possível que esteja junto com o profissional da sala de vacina, até para ter esse maior conhecimento, ter essa maior vivência, essa maior prática de vacinação e sempre que possível também ajudar não só na vacinação, mas no controle de estoque, na organização da sala de vacina, do pedido, dos insumos, para que a sala de vacina funcione corretamente. Em relação ao auxiliar ou técnico de enfermagem, né, dependendo do lugar que você trabalhe, que é o profissional que é lotado diretamente na sala de vacina, que é o principal responsável pela administração das vacinas, dos imunobiológicos, do registro dessa vacinação, da contagem de estoque e do movimento de insumos da sala. É importante que esse profissional tenha domínio sobre a situação da sala de vacina, tenha controle do que tem, do que não tem, do que está faltando, faça o pedido corretamente e que haja essa interação entre as equipes de saúde da família e o profissional da sala de vacina. Sempre quando a gente vai fazer alguma atividade, aqui foi na empresa de ônibus com os trabalhadores de lá, aqui foi na creche com as crianças. Então, sempre que a gente vai fazer, a gente avisa para o profissional da sala de vacina o que é que vai ser feito, qual o público que a gente vai estar trabalhando para ela fazer o pedido, separar as doses, fazer a contabilidade. Até porque quando a gente faz uma ação extramuro, né, no nosso caso, a nossa equipe, a gente não pode utilizar o saldo da sala de vacina e deixar a sala desabastecida. Então, é interessante que quando a equipe preparar alguma atividade extra que vá levar vacina para algum lugar, ótimo, excelente. Só que procure avisar com antecedência para a sala de vacina para que eles possam também se organizar e que possam fazer o pedido extra já contando com essa atividade, para não faltar vacina nem para a sua atividade e nem para a rotina da sala de vacina. Em relação ao profissional médico, né, é importante estar atento à questão das reações adversas, dos sintomas mais graves que a pessoa possa apresentar, uma dor maior, alguma coisa que precise de alguma medicação, mas também é importante frisar que os profissionais médicos, eles podem sim fazer a avaliação do cartão de vacina, obviamente, desde que tenham conhecimento para isso, e também fazer a administração de vacina. Então, não se justifica você deixar de vacinar uma criança, um adolescente. Vamos supor que um dia a técnica da sala de vacina falte e a enfermeira faltou também por algum motivo. Só tem um médico na unidade e a criança precisa ser vacinada. Nada impede que o médico faça a vacina, obviamente, desde que ele tenha conhecimento para isso. Então, se é um profissional médico que não tem costume de fazer aplicação de medicação, que não tem costume de fazer aspiração de medicação, é melhor que não faça para não ter nenhum problema. Mas existem profissionais médicos que têm habilidade em aspirar, em administrar medicação, na verdade, a vacina ela é uma medicação, né? A gente só tem que ter os cuidados a mais com a questão da temperatura, da forma de manusear o frasco, mas, de forma geral, a vacina ela é um medicamento. Então, se o profissional médico ele tiver habilidade suficiente para aspirar e para aplicar a medicação, né, ele pode sim fazer a vacinação e, obviamente, o registro correto. Agora, se em algum desses pontos ele não tiver habilidade, e para que não cometa nenhum erro, o ideal é esperar o profissional mais habilitado da sala de vacina.
O agente comunitário de saúde é de grande importância, né, no acompanhamento. Vocês veem aqui que as nossas ações, quando a gente vai para a escola, para a creche, para qualquer lugar, tanto vai a equipe toda, vai o médico, vai eu que sou enfermeira, a técnica de enfermagem e os agentes de saúde, porque eles é que conhecem a comunidade, eles que fazem essa ligação da equipe com a comunidade. Então, o agente de saúde ele é importante na visita domiciliar para estar verificando esse cartão espelho das vacinas. É importante que o enfermeiro e também o técnico da sala de vacina capacite sempre que possível o agente de saúde a avaliar o cartão de vacina, porque já ajuda nessa primeira triagem. Então, durante as visitas domiciliares, se ele percebe que tem alguma criança com vacina em atraso ou chegando perto do momento da aplicação, ele já consegue captar aquele paciente ali para já encaminhar para a unidade. Em relação ao gerente da atenção primária, né, dependendo da unidade que você trabalha, pode ser o gerente, o supervisor, o coordenador, às vezes a nomenclatura muda, mas a função é a mesma, né, de gestão da unidade básica de saúde. Então, é importante que esse gestor local esteja atento ao funcionamento da sala de vacina, porque no dia a dia do trabalho, cada pessoa, cada profissional está imerso nas suas funções individuais. Então, eu, enquanto enfermeira, estou imersa nas minhas atividades de consulta, de atividade coletiva, de ajudar na vacinação quando é possível, mas o funcionamento como um todo da unidade básica é de competência do gestor da unidade. Então, é importante que ele esteja atento para garantir que a sala de vacina esteja aberta durante todo o funcionamento da unidade, para garantir o acesso e a acessibilidade do usuário, garantir que as equipes realizem ações de promoção, então está sempre instigando, sugerindo, solicitando, facilitando para que as equipes consigam se organizar para elaborar essas estratégias extramuros, né, para alcançar o maior número de pessoas possível. Apoiar na garantia do abastecimento de vacina. Então, às vezes, a profissional da sala de vacina fez o levantamento correto, fez o pedido correto, e alguma coisa na comunicação com a gestão, ou municipal, ou estadual, está tendo algum problema. Então, é importante que esse gerente, esse gestor local, esteja atento para dirimir esses problemas e garantir o abastecimento correto da sala de vacina e a interlocução com os demais pontos da rede, para garantir os insumos, garantir as informações corretas, o envio de materiais, sempre que possível, conseguir treinamento para os profissionais da sala de vacina, para que o funcionamento seja da melhor forma possível. Também é importante estar atento à gestão e organização da agenda de trabalho, para que as equipes trabalhem de forma organizada e que as ações de uma equipe não interfiram na outra. Então, porque dependendo da equipe, do local que você trabalha, às vezes só tem um isopor para levar para fora da unidade básica. E aí, se duas equipes marcam atividade fora da unidade no mesmo horário, vai ter um problema de logística de material. Então, é importante que o gestor da unidade, quando a unidade tem mais de uma equipe de saúde da família, esteja atento a essas situações. Também é importante inserir, avaliar e monitorar as ações de imunização. Então, a gente vive num momento que é muito importante essas ações extramuro, ações de intensificação de vacinação, ações de atualização de cartão de vacina. Então, é importante que esse gestor esteja atento a essas ações, tanto na questão de estimular que elas aconteçam, quanto de contabilizar e informar corretamente. Assegurar a adequada alimentação dos dados, né, que foi o que eu falei anteriormente, não basta só fazer a vacinação, é importante o registro correto, da forma correta, para que a contabilização seja correta, e promover o aprimoramento dos profissionais. Então, uma sala de vacina com um profissional desatualizado é um risco para a comunidade. Então, é importante, sempre que possível, que seja oferecida as notas técnicas corretas e a tempo, curso de atualização, tempo para esse profissional possa se qualificar para o serviço, para que ele possa trabalhar com segurança e oferecer o melhor trabalho para a população. E aí eu vou trazer um pouco para vocês aqui sobre a nossa realidade. Eu falei no começo que às vezes a gente vê essas questões, as sugestões do Ministério da Saúde, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que intensificar, tem que oferecer, e às vezes a gente se sente muito impotente, achando que não vai conseguir. Então a gente trouxe aqui para falar para vocês que na nossa experiência, a gente tem conseguido romper essa barreira da sala de vacina. Então, sempre que possível, né, sempre que dá certo, a gente consegue se organizar, nossa equipe procura levar ações de vacinação para o território. Então, seja em qual atividade for, em qual cenário for, obviamente, mantida a segurança, mantida a logística e o cuidado com a vacina em si, né? A gente sempre tenta levar para a comunidade a vacinação.
Então, Teresina, que é onde a gente trabalha, tem 91 unidades básicas de saúde, nós somos 263 equipes de saúde da família, e na cidade toda são 80 salas de vacina. Em Teresina, que é a capital do Piauí, nós temos 100% de cobertura de saúde da família, e essas 80 salas de vacina funcionam os 2 turnos a semana toda. E aí, apesar de parecer um número grande de salas de vacina, a gente ainda tem uma sobrecarga muito grande dessas salas de vacina. Então, é importante que as equipes, sempre que possível, facilitem o trabalho e ajudem a sala de vacina a expandir essa vacinação para fora dos muros da unidade básica de saúde. Então, a nossa realidade, nossa unidade básica de saúde, ela fica na zona norte da cidade, que é uma zona de periferia da cidade. Na nossa unidade, nós somos 3 equipes, agora, recentemente, passamos a ser 4, então são 2 equipes de manhã e 2 à tarde. Então, como a gente ainda não tem a quantidade fixa da equipe nova, eu trouxe só das 3 equipes que já haviam antes. Então, a gente tem a equipe 7 com 4.943 usuários, a equipe 239 com 3.513 e a nossa, que é a equipe 6, com 3.061. Então, você imagina, a nossa sala de vacina, se ela fosse atender só o público nas nossas áreas, né, das equipes que funcionam na nossa unidade básica, já seriam 11.500 pessoas. E aí, obviamente, que a sala de vacina ela não funciona só para as pessoas da nossa área, é para todo o entorno próximo. Então, às vezes, uma pessoa de outro bairro está passando pelo nosso bairro e quer se vacinar, ou às vezes a sala de vacina de outra unidade está com algum problema e não está funcionando naquele dia, ela vem para nossa área. Então, obviamente, que a sala de vacina ela absorve uma quantidade muito maior de pessoas na sua rotina. E como essa sala ela já apresenta essa alta demanda, é importante que as equipes também facilitem e ajudem nesse trabalho. Obviamente, quanto menor for sua demanda, mais fácil vai ser para essa sala de vacina dar vazão a esses atendimentos. Só que a realidade da maioria, eu acredito que seja o contrário, né? As salas de vacina sempre são bastante procuradas. Então, quanto mais a equipe de saúde puder ajudar nesse trabalho, e também para aumentar o vínculo, para que você conheça a sua população de fato, quando você faz vacina, querendo ou não, você se obriga a conhecer a sua população de crianças, de adolescentes. Então, você sabe quem são aquelas crianças, você sabe quem está com vacina em dia, com vacina atrasada. Coisas que, às vezes, quando você não faz a vacinação na prática, é mais difícil você conseguir ter essa informação. Então, nossa intenção aqui é trazer para vocês os resultados que a gente conseguiu, de fato, aumentar nossa cobertura vacinal com essas ações extramuro, com as ações que vão além da sala de vacina. Porque na minha rotina de trabalho, a gente tem percebido que qualquer empecilho que exista para a vacinação já afasta o usuário da unidade. Se vocês observarem, façam esse teste. Você está atendendo um paciente no seu consultório, né? Vamos supor, uma criança. Você olha o cartão de vacina, percebe que está com alguma vacina atrasada. Aí você diz para a mãe: Ó, senhora, acabar o atendimento aqui, passa ali na sala de vacina para vacinar seu filho. Com certeza, a maioria não vai passar. Se ela passa na sala de vacina e vê que tem uma fila esperando, ela não espera. Se a sala de vacina fica longe, ou se ela já está sem tempo, está atrasada, ela não espera. Então, se eu tivesse fazendo a vacina dentro do meu consultório, eu já vacinaria a criança naquele momento. Então, quando a gente faz ações de atualização vacinal, que é dentro do consultório mesmo, então eu já levo o isopor para dentro do consultório. Aí eu já falo para a mãe: olha, a senhora está atrasada a vacina assim, assim, assado. Aí ela: tá bom, enfermeira, depois eu passo lá. Eu digo: não, vai ser aqui mesmo. Aí elas já se assustam logo, né? Eu digo: não tem como escapar, já vai ser aqui mesmo. Então, é importante tanto a criação desse vínculo, porque a família, a mãe percebe que você planejou uma ação para facilitar aquele processo de vacinação. Porque às vezes ela já pensa assim: ah, vou sair daqui, ainda vou na sala de vacina, vai ter um monte de gente lá esperando, eu vou demorar, vou me atrasar. Quando você antecipa uma etapa, você facilita para aquela mãe e você garante que aquela criança vai ser vacinada. Então, a gente tem exemplos aqui da vacinação que a gente faz na escola, aqui é na sala de espera da própria unidade básica de saúde, aqui foi na empresa de ônibus que a gente foi. Então, eu costumo brincar com a equipe, né, que todo lugar que a gente vai, a gente leva vacina. Até porque você otimiza suas ações. Então, não faz sentido eu ir para a escola, fazer uma ação com adolescentes, eu já vou estar lá.
eles vão estar lá. Então, por que eu não levo logo a vacinação? Então, você aproveita uma ação que você vai fazer. Ah, mas eu ia falar só sobre a dengue, vamos supor, ia fazer uma atividade educativa de prevenção para dengue. Ok, faça, mas aproveite e leve também a vacinação, leve para verificar peso e altura para avaliar o IMC desse jovem, já faça avaliação da acuidade auditiva e visual. Então, você otimiza aquela ação que você faz, já está com aquele jovem ali próximo de você, já faz tudo que tem que fazer ao mesmo tempo. Então, o que foi que a gente começou a observar na nossa rotina, né? Justamente essas lacunas de vacinação. Então, às vezes, eu atendia 2 vezes a mesma criança, que eu já tinha encaminhado para a vacina, e a mãe não foi. Quando ela volta para mim, Dona Maria, a criança continua com a vacina atrasada. Ah, enfermeira, porque naquele dia aconteceu isso, aí depois aconteceu aquilo. Sempre tem uma desculpa, né? Vocês sabem como é. Então, quando a gente começa a implantar essas ações efetivas, que não tem para onde correr, né? Olha, você está aqui, a vacina está aqui, você precisa tomar, vamos fazer logo. Então, você otimiza o processo e você garante que a população vai estar vacinada. Além de aumentar o vínculo, né? Uma coisa que a gente percebe nitidamente é o vínculo da comunidade com a gente enquanto profissional, enquanto equipe de saúde da família. Porque a população percebe que você está fazendo a mais, que você está indo além do básico. Porque o que é o normal para eles, né? O que é a rotina para eles? É ter a vacina na sala de vacina. Todo posto é assim, é só na sala de vacina. Então, quando eles convivem com a gente, que chegam na nossa área, na nossa equipe, que vê que todo lugar que a gente vai, a gente leva a vacina, então eles já criam esse vínculo. Eles percebem, ó, a equipe está se preocupando com a gente. A equipe está facilitando um processo que até então era mais complicado para a gente conseguir e está vindo de forma mais fácil. Então, foi o que é que nossa equipe pensou, né? Que em toda oportunidade que a gente tenha, seja na sala de espera, seja em ambientes fora da unidade, seja em qualquer lugar, né? Para a gente otimizar as ações e já levar os materiais para oferecer a vacinação. Então, é importante também, óbvio, que além de levar o material, a gente tem que ver as condições do lugar, sempre que possível, uma sala refrigerada, ter uma mesa, cadeira adequada. Vocês sabem que a vacina também, ela é um produto que é sensível. Então, não adianta eu ter todo esse esforço para facilitar, para favorecer uma ação na comunidade e levar uma vacina inativada porque esquentou demais, ou porque eu não tinha o isopor adequado, ou porque a estrutura do lugar não era adequada. Então, tudo isso tem que ser pensado, planejado e organizado pela equipe, para que no final a sua ação de fato tenha um efeito positivo. Então, a gente traz para vocês como resultado de que realmente é possível a gente ajudar a aumentar essa cobertura vacinal. Obviamente que a gente não está aqui para competir com a sala de vacina, né? A sala de vacina é o ambiente ideal, próprio, e é o ambiente principal de vacinação de unidade básica de saúde, e tem que cumprir o seu papel com excelência. O que a gente traz para vocês e sugere são formas de ajudar nesse aumento de cobertura vacinal. No início das nossas ações, fora da sala de vacina, a gente levava a técnica de enfermagem da sala de vacina para fazer as ações com a gente. E aí o que foi que a gente percebeu? Que não tinha sentido ela sair da sala de vacina, fechar a sala de vacina para ir fazer vacina com a gente. A gente estava cobrindo um santo e descobrindo outro, né? Eu estava tentando resolver um problema, criando outro problema. Então, o que foi que a gente começou a fazer? A gente da equipe se apropriou da vacinação, tanto eu quanto a enfermeira, a técnica de enfermagem da equipe também, da gente fazer a nossa vacinação e, em contrapartida, a técnica da sala de vacina permanecer na sala de vacina. Então, quando a gente faz as nossas atividades, que leva vacina para a comunidade, ficam os dois ambientes funcionando. Então, se a pessoa tiver mais facilidade de ir para a unidade fazer a vacina lá, ela vai fazer. Se ela tiver mais facilidade de ir para as ações que a gente promove, ela vai ser vacinada lá. Então, o que foi que a gente observou? No último ano, eu, como enfermeira da equipe, fiz 773 doses de vacina, o que corresponde a 12,7% do total que foi feito na sala de vacina. Então, é uma quantidade significativa. E são vacinas, são pessoas que dificilmente iriam para a sala de vacina. Então, são alunos que a gente vai, às vezes a gente encontra na escola alunos de 11, 12 anos que não tem nenhuma vacina ainda de adolescente. A gente tinha o grupo de idosos que às vezes estavam com as vacinas atrasadas, não tinha nenhuma vacina de idoso ainda tomada. A gente faz ações na creche, que às vezes também tem vacina atrasada.
Então, são crianças, são pessoas, são grupos que dificilmente iriam até a unidade básica. Mesmo que a sala de vacina estivesse lá à disposição deles, mas dificilmente eles iam, porque às vezes ou não tem tempo, ou às vezes o pai não consegue levar, trabalha o dia todo. Então, quando a gente tem essas ações que facilita, a gente não está competindo com a sala de vacina, né? Não é para ver quem vacina mais, quem é melhor, quem é pior. A gente está para ajudar. Então, para tentar encontrar públicos, encontrar alternativas que vão suprir a necessidade da sala de vacina. Mas, obviamente, que o lugar principal e que deve funcionar da melhor forma possível sempre é a sala de vacina. E aí a gente percebeu que outro fator importante é a participação efetiva do enfermeiro na vacinação. A questão da gente tomar a frente e participar do processo de fato. E não ficar só na supervisão, só quando tiver algum problema, só quando for para tirar uma dúvida. Não. Fazer a vacinação, orientar a população, avaliar cartão de vacina, sempre que possível. Aqui é a nossa ida à creche, né, que é o ensino infantil, que sempre no começo do ano letivo a gente reúne os pais para já explicar o que é o projeto, né, o nosso consultório na escola. Então já explica o que é que vai ser. E quando a gente solicitar o cartão da criança para eles mandarem, a grande maioria sempre manda os cartões. A gente explica, olha, se seu filho chegar reclamando em casa que foi furado na escola, foi eu mesma. Então ele já aceita, ele já sabe o que é que vai acontecer. A gente explica as vacinas que a gente faz, a gente explica as possíveis reações. Então, cria também esse vínculo com os pais, eles se sentem seguros, a direção da escola participa, os professores participam, e aí, quando a gente vai fazer a ação propriamente dita, a gente faz sempre em uma sala reservada, que tenha o conforto adequado para a criança, para o adolescente, para que a gente possa fazer tudo com segurança e efetivar nossas ações planejadas. Então, dessa forma, a população fica mais segura em aceitar ser vacinada. E é interessante, né, que a adolescente, que geralmente é um público que é mais difícil da gente trabalhar, da gente vacinar, a maioria deles não tem problema, a gente faz multivacinação. Então, quando a gente pega eles que não tem nenhuma vacina ainda de adolescente, né, as meninas com 9, com 11, com 12 anos, aí já faz HPV, meningo, tétano, hepatite, faz tudo ao mesmo tempo. Aí, eles, na hora que me veem chegando na escola, já, ai, tia, é vacina, tia, é vacina. Aí eu digo, vai dar certo, não se preocupe não que vai dar certo. Então, eles já participam, eles já interagem, eles já querem ser vacinados. Quando a gente vai para uma turma, a outra fica cobrando, por que não é na minha turma? Porque quando é que vai ser a minha turma? Então, tudo isso cria uma motivação a mais para esse jovem, para essa criança ser vacinada. Então, vocês veem aqui crianças pequenas, né, às vezes com 5, 6 anos, que a gente consegue fazer a vacinação tranquila, a criança aceita, o pai fica seguro em casa. Quando o pai vem buscar na escola, a gente explica o que foi que aconteceu, vê a vacinação que foi feita, apraza direitinho no cartão as próximas doses. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho bem importante. E aí a gente frisa aqui o quê? Todos os grupos que vocês tiverem, todas as situações que vocês tiverem, você pode observar como é que funciona a rotina da sua unidade básica de saúde, porque não é receita de bolo, né? Não adianta você copiar e colar. Cada pessoa tem que conhecer a sua realidade, conhecer o seu público, quem são os meus mais vulneráveis, onde é que eu posso encontrar essas pessoas, como eu posso oferecer essa vacinação, que tipo de vacinação eu posso oferecer, né? Na unidade que eu trabalhava antes, que eu trabalhei por 10 anos, a gente não tinha sala de vacina. Na zona rural, a gente não tinha sala de vacina. O isopor com as vacinas ia só uma vez por semana. Então, eu tinha que me organizar dessa forma, apenas uma vez por semana. Já nessa outra unidade que eu tô, a gente já tem a sala de vacina fixa na unidade. Então, qualquer dia que a gente consiga planejar uma ação, eu já comunico com a funcionária da sala de vacina. Olha, dia tal vai ter uma ação assim com os idosos. Aí já vou precisar das vacinas do tétano, hepatite, febre amarela. Olha, na semana que vem já vai ser com criança, então já vou precisar de tais vacinas. Então já tem essa comunicação mais estreita e já tem uma facilidade com a vacinação. Então, o primeiro passo para que você consiga aumentar sua cobertura vacinal é conhecer sua realidade, conhecer seu público e a sua população vulnerável. Daí você senta com sua equipe e planeja suas ações. A gente tem os nossos grupos de atividades, então a gente tem um ambulatório de sexualidade do adolescente, né, em que a gente reúne os adolescentes para o momento de prevenção ao uso de droga, prevenção da gravidez na adolescência e para fazer consulta mesmo individual no consultório. Então, nesse momento, a gente já aproveita também para fazer a vacinação, para ofertar a vacinação. A gente tem um ambulatório masculino, que também que é o atendimento exclusivo só para homens. Então, a gente consegue reunir em torno de 20 a 25 homens uma vez por mês na unidade.
Então, nesse momento, também é ofertado vacinação para eles. A gente tem o consultório na escola, né? Que é quando a gente vai atender as crianças no ambiente escolar. E aí, em cada ida à escola, a gente leva também a vacinação. A gente tem o nosso grupo de idosos, né? Que aqui é a nossa garota propaganda do nosso grupo. Então, a gente, quando reúne eles, já leva também a vacinação. Sempre quando tem, principalmente campanha da gripe, né? Eu já levo, a gente já consegue fazer a vacina deles no grupo, para eles não precisarem ir para o dia D, né? Porque às vezes é muito lotado. Então, no encontro do grupo, a gente já faz logo. E a gente tinha, né, o grupo de saúde mental, que a gente também facilitava a vacinação. Além dos nossos grupos específicos, a gente também oferece, dependendo da rotina, da situação, a gente também oferece a vacina na sala de espera dos atendimentos e também em ações específicas e pontuais. Então, quando a gente resolveu fazer o atendimento do Dezembro Vermelho na empresa de ônibus, então a gente viu que seria uma oportunidade interessante de levar vacina para eles, porque lá a maioria dos trabalhadores eram homens jovens e a gente já imaginou que provavelmente a maioria não tinha vacinação. E de fato a maioria não tinha nem cartão de vacina, que dirá a vacina feita. Então a gente levou vacina para fazer e a gente conseguiu atingir esse público. Então, tudo vai de você conhecer sua realidade, se apropriar do processo de vacinação, né? Conhecer a rede fria, conhecer os calendários vacinais, ter o domínio da técnica da vacinação, dos efeitos colaterais e orientar a população. Aí aqui eu trouxe para vocês só um comparativo, né? A gente já falou anteriormente, mas para ficar mais visual. Então, ao longo do ano, né, a gente tem um comparativo entre as vacinas feitas por mim, que é esse verdinho mais claro, e o consolidado da sala de vacina. Então, para vocês verem que é inegável a importância da sala de vacina. Em nenhum momento aqui a gente está se comparando ou desvalorizando o trabalho da sala de vacina. Pelo contrário, a gente reconhece, valoriza e está aqui para ajudar, né? Para contribuir, porque tudo no final vai somar. Então, cada vacina que é feita a mais é um somatório que é feito para a saúde da população. Então, no último ano, né, de fevereiro de 2023 até janeiro agora de 24, a profissional da sala de vacina fez 6.082 doses e eu fiz 773. Então, comparativamente, seria o equivalente a 12%, né, quase 13% aproximadamente, do que ela fez, que a gente conseguiu fazer. Então, é uma ajuda. Você imagina se todas as unidades, todos os enfermeiros conseguissem fazer um percentual parecido com esse, a gente conseguiria ter uma cobertura vacinal bem maior. Então a gente conclui, né, que a população ela se sente mais acolhida quando essa oferta de vacina é fora da unidade. Eles aceitam ser vacinados, inclusive com multivacinação. Eles se preocupam mais com o segmento da vacinação, de completar as doses, de guardar o cartão de vacina. Eu sempre falo para eles, eu digo, olha, aí eu anoto no cartão, explico direitinho e digo, ó, isso aqui é um documento seu. Se você perder, tem que vacinar tudo de novo. Eles Ele sempre se assusta de não, enfermeiro, não vou perder, não. Porque além da vacinação, a gente tem que se incentivar o zelo pelo documento. Por mais que eu saiba que aquilo ali está tudo registrado no PEC, né? E se ele perder, eu tenho como resgatar, mas eu falo assim para que ele sinta a importância que é aquilo ali. Porque de fato é um documento. Então, às vezes a gente pega cartão de vacina amassado, rasgado de qualquer jeito, eu sempre oriento: olha, isso aqui é um documento seu. Guarde direitinho, sempre que for preciso ande com ele, quando for no posto de saúde, leve para mostrar na sala de vacina, para que eles criem essa responsabilidade individual. E quando você fala assim, não, pode, se você perder, eu tenho como conseguir outro. Eles não vão dar valor. E aí a gente destaca aqui para vocês, né, a importância de você identificar na sua realidade esses outros locais que você pode utilizar para fazer a vacinação, quais são os seus públicos vulneráveis, o que é que você pode fazer para melhorar a cobertura vacinal e para que uma maior parcela da população possa ser atingida com as ações de promoção e proteção à saúde. É importante também frisar a participação ativa do enfermeiro no processo. Então, estimular que os colegas se apropriem da vacinação. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, a gente tem medo às vezes de errar, é muita coisa, é muito detalhe, mas tenha sempre um livrozinho de cabeceira, tem os manuais Michel que são muito bons, né? Sempre que possível, leia a bula da vacina, procure fazer os cursos do UNASUS, converse com os profissionais, que com o passar do tempo você vai criando segurança para fazer a vacinação.
E outra situação que é interessante é a otimização da sala de espera. Então, aqueles pacientes às vezes estão reunidos ali, né, estão ansiosos esperando pelo atendimento, estão ali agitados, conversando. Então, você chegar ali, orientar sobre vacinação, falar sobre as vacinas disponíveis, levar a vacina sempre que possível para fazer essa vacinação, já vai ajudar bastante no processo. Então, eu espero ter podido contribuir um pouco com vocês, frisar mais uma vez a importância da vacinação, desse olhar atento de todos os profissionais da equipe para estar incentivando e promovendo a vacinação e principalmente estratégias para conseguir romper as barreiras e ampliar a cobertura vacinal. Então, tá aqui as minhas redes sociais, eu estou à disposição. Mais uma vez eu agradeço o convite e eu espero que vocês consigam identificar na realidade de vocês a melhor forma de implementar essas estratégias para que vocês possam, de fato, conseguir aumentar a cobertura vacinal, ou pelo menos ajudar a sala de vacina no processo de captação dessas pessoas e de atualização dos cartões vacinais. E aí eu trago essa frase que eu acho muito importante e muito motivadora: seja fiel ao seu trabalho, à sua palavra e ao seu amigo. Muito obrigada.